As nossas saudações para todos os nossos telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Boa Nova da Vida. Esta série de programas, Boa Nova da Vida, são uma produção das comunicações sociais da Diocese de Fall River e pretendem trazer ao nosso encontro reflexões sobre a razão de ser da nossa fé e da nossa estadia neste mundo, ou seja, a nossa vida. O tema que escolhemos para este encontro é precisamente cristianismo e futuro da humanidade. Será que o cristianismo continua a ser aquela boa nova de que realmente com a qual nós o identificamos e que se fundamenta no Evangelho, que já de si também significa boa nova? Temos o grato prazer de ter connosco uma vez mais o Dr. José de Lima, lente da Universidade Católica Portuguesa em Braga, e que nos irá ajudar nesta reflexão. E com muito gosto, e procuraria fazê-lo desde já, situando-me no tema que nos propõe para hoje, porque depende muito dos telespectadores que nos ouvem a sua própria reflexão sobre esta temática, porque o cristianismo, enquanto movimento cristão, hoje, um dos primeiros dados que é um dado fundamental destes últimos 50 anos, é que não é propriedade da Igreja. O cristianismo não se enclausura nos espaços nem da Igreja Católica, nem das igrejas cristãs. Isto depende um bocado, eu gostaria de convosco fazer um certo desafio às pessoas que eventualmente vão ouvir esta conversa. O futuro da humanidade e a relação deste futuro com o cristianismo, é certo que depende do grupo que leva por diante este acontecimento, digamos, este movimento, o movimento cristão. Mas depende da capacidade daqueles que escutam também. E, portanto, teremos de partir de que o futuro da humanidade é um futuro coletivo. E, portanto, se nos parece, e eu coloco-me no grupo cristão, eu coloco-me numa pertença cristã, eu coloco-me numa profissão de fé que deu as suas provas ao longo de 20 séculos. E eu digo, sim, o futuro da humanidade é e será tanto mais humano, quanto mais formos capazes de trazer ao de cima a proposta do cristianismo como proposta feliz, como proposta sensata, como proposta de vida. Mas não me esqueço, e vocês também não se esquecem, do contexto em que dizemos isto. Se eu estivesse aqui há 30 anos, quando comecei a ser sacerdote, eu diria isto para as aldeias da minha terra, onde o cristianismo era e era só ele. Quando hoje digo isto para as aldeias da minha terra, o cristianismo vive num concerto de pequenos grupos religiosos e, por isso, os cristãos dizem a sua pertença, fazem o seu projeto de sociedade, fabricam a própria sociedade como lhes parece que deve ser, a partir do modelo de Jesus de Nazaré, mas atenção, têm junto deles outros que querem fabricá-la de outra maneira. Uma das características do nosso contexto no qual o cristianismo tem a ver com o futuro da humanidade e com o futuro sadio da humanidade é o contexto pluralista do religioso que está por toda a parte. Não é só aqui na América. Nós fomos no Ocidente o chamado Ocidente cristão durante séculos. Hoje não somos. E eu creio que esta visão, do meu ponto de vista, e como homem cristão e como padre cristão, esta visão realista da situação dinamiza a nossa energia para que a humanidade possa contar connosco, mas ao mesmo tempo, com humildade, dizemos se há outros grupos, se há outras pertenças religiosas que estão connosco, ou até não estão connosco, mas têm valores diferentes, mas se têm como horizonte um melhor futuro para a humanidade, estamos aqui para isso. O cristianismo, e eu gostava de o dizer logo aqui de entrada, o cristianismo é um movimento de inclusão das pessoas e não de um movimento de exclusão das pessoas.
Mas ainda podemos ir mais longe neste diagnóstico, digamos assim, daquilo que acontece hoje. É porque nós podemos estar a falar só pensando que todos os outros são como nós e temos diante de nós 2 ou 3 pessoas, ou 10 ou 20 pessoas, ou 1000 pessoas, que dizem, não, isto interroga-me, mas eu ainda não dei o passo para isto. Quer dizer que o cristianismo, naquelas pessoas, não tem grande futuro, senão quando derem o passo para... Eu penso que a incerteza que por vezes se sente da parte das pessoas que questionam a sua fé ou que procuram até acertar na sua fé é esta multiplicidade, esta contradição de apelos que a sociedade nos apresenta. Nós vivemos num tempo de contradições. Contradições a todos os níveis, contradições que afetam os projetos, as intenções das pessoas, porque o mundo está sempre em mutação, conforme referiu há instantes, e, portanto, são instáveis, por vezes, os fatores com que se contam, e também porque há muitos imprevistos, quer dizer, encontram-se situações com que não se contavam antes e que vêm alterar, e, por vezes, a reflexão e a tomada de posição não acompanham exatamente esse imprevisto. João, o que acontece por vezes hoje é isto, nos grupos que estão circunscritos ao movimento cristão. Sim, senhor, nós apanhamos o cristianismo como movimento da história. Mais uma vez, uma espécie de cientismo, vamos dizê-lo assim, uma espécie de ideologia cientista da história está presente, mas não apanhamos o cristianismo na sua genuinidade. Fazemos uma pregação de um cristianismo histórico, mas deixamos de fazer a pregação de um cristianismo pessoal e algumas vezes vendemos a mercadoria de um determinado momento da história e esquecemos-nos que este determinado momento da história até não foi muito bom para o grupo cristão. Ou porque nós confessamos, todos nós sabemos da história, que houve momentos, o grupo cristão atravessou momentos que não serviu de forma... E por que é que não o dizer? Não serviu de uma forma coerente à sociedade. Porque não basta dizer simplesmente, olha, está aqui a água, beba, é água. A água pode estar estagnada. Nós já tivemos momentos em que o próprio Santo Padre, com muita simplicidade e com muita humildade, pediu perdão em nome do grupo cristão de determinadas coisas que se fizeram e que eventualmente poderiam não ter sido feitas. O que é importante é que o cristianismo hoje, e aí eu acho que ele que tem futuro e tem futuro para o bem da humanidade, mas que seja o cristianismo genuíno, que seja o cristianismo autêntico, que não seja o cristianismo fraudulento. E eu quando emprego a palavra, quero empregar com algum rigor, não seja acomodatício e fraudulento de algumas ideologias que se servem de um produto com o qual não estão de acordo, mas servem-se dele para as suas ideologias. Aqui é que está uma das contradições, e falava muito bem, uma das contradições hoje. Um cristianismo que é vendido, mas que não é o autêntico cristianismo. E algumas pessoas pegam nos temas, e eu creio que é por aqui que vamos andar neste programa, pegam nos temas que são genuínos ao cristianismo, despem estes temas da figura central que deu origem ao movimento e apregam-nos na praça pública, mas não tem consistência. Depois da sua ideologia não tem consistência. É uma ideologia como as outras. Porque não pega na vida das pessoas e não lhes dá um movimento diferente de transcendência. Se olharmos para Cristo, exatamente, que é esta figura central e a primeira na qual se baseia, de facto, o ideal cristão, portanto, é a presença do homem Deus, nós vemos realmente que ele procura redimir, purificar o homem todo e todo o homem. Portanto, o cristianismo apresenta um ideal para o homem todo na sua totalidade, corpo, mente, espírito e para todo o homem. E é por aí que está o futuro, creio eu.
cristianismo, de certeza, hoje, tem a ver com o futuro da humanidade. Já colocamos algumas interrogações sobre contradições do próprio cristianismo ao longo da história e talvez até as pudéssemos concretizar hoje. Mas eu creio que o futuro da humanidade, se depende do cristianismo, depende do cristianismo genuíno, não de um grupo qualquer de tipo ideológico que apresenta uma sociedade com determinadas características. E eu creio que eu gostava de conversar convosco exatamente por aqui. Hoje é muito fácil reclamar-se de cristão. É muito fácil de reclamar a sua pertença ao cristianismo, mas quando vamos a esfarelar um bocadinho o que a pessoa entende por pertença ao cristianismo, vamos ver algumas gotas de água do batismo, algumas gotas de catecismo e muito pouco ou quase nada de social. Por exemplo, ora, não sei o que pensam, mas quando nós olhamos para o cristianismo primitivo, e eu gosto de o fazer, gosto de olhar o cristianismo de hoje à luz do primitivo, olhamos para, vamos pôr entre aspas, para as pessoas não levarem a mal, mas olhamos para uma revolução social. Olhamos para um outro modelo de sociedade. Basta pensarmos nos Atos dos Apóstolos. A figura de Cristo foi de tal maneira influenciante da vida daquelas primeiras testemunhas, daqueles primeiros homens e mulheres, que a sociedade em seu redor transformou-se. Claro que depois partilhavam as coisas, punham as coisas em comum. A sociedade era outra. Os pobres vinham à porta deste grupo dos cristãos para transformarem a vida. E é por aqui que passa o futuro da humanidade hoje. Mas claro que nós hoje também podemos olhar o cristianismo para outras fases da sua história, onde também, a partir de uma certa opulência, o cristianismo teve pouco a ver com os pobres. O cristianismo teve pouco a ver com um modelo novo de sociedade. O cristianismo tinha de dar uma volta, não é? Não sei como parece isto. Exato. Esta caminhada é realmente uma caminhada de avanços e recuos por vezes, mas eu penso que o importante é a direção. Os passos que se devem dar devem ser na direção do melhor, na direção que foi apontada por Cristo, na direção que vai naquele caminho que realmente Cristo indicou. Embora, como digo, por vezes uma direção que pode ser com avanços e recuos, com desvios. Aqui parece-me um dos primeiros propósitos do cristianismo, que é o propósito personalista. Exato. Não há... Eu acho que aí é que está a raiz. Quer avançar? Porque se nós formos à história, e uma história relativamente recente, o cristianismo era muito apresentado numa linha de escatologia, portanto, numa linha de futuro, e não numa linha de presente. Como dizia muito bem, isso é das tais contradições tremendas. Mas era assim. E os cristãos passaram a tomar uma visão do cristianismo, as sociedades cristãs, como sendo alguma coisa que nós, a partir do presente, estávamos a preparar apenas o futuro. Exatamente. Quando, afinal de contas, se nós formos à figura histórica de Jesus Cristo, nós tivemos a oportunidade, num dos programas passados, de falar sobre a atualidade da pessoa de Jesus Cristo. E se nós formos à pessoa de Jesus Cristo, tudo começou por ele se tornar ser humano. Ele humanizou-se. Exatamente. Ele desceu. Encarnação quer dizer descer. Não é? Ele desceu. Ele entrou na nossa natureza humana. Ele veio falar a nossa linguagem. Ele veio precisamente viver. Até o Evangelho nos diz de uma maneira tão simples e tão entendível que ele crescia em santidade e em idade, graça. Até chegar ao momento de ele intervir. E ele interviu dizendo claramente que ele vinha fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai foi salvar o ser humano. Exatamente. Portanto, como dizia muito bem, o cristianismo, para ser entendível e para não ser uma contradição para muitos dos nossos dias, só pode ser realmente apresentado e vivido a partir do ser humano. Exatamente. Portanto, a atualidade do cristianismo é a atualidade do ser humano. Até porque Jesus Cristo, na sua pessoa, ele foi bem claro. No fim, o que é que vai acontecer?
Não. Vinde benditos, meu Pai. É. Não é verdade? Exatamente. Tive fome, tive sede, estava nu, estava preso e tal. E vós visitastes-nos e tal. Quando? Sempre que o fizestes a mim. Portanto, a atualidade do cristianismo é a humanidade. Exatamente. É o ser... Exatamente. É a raiz do cristianismo, está precisamente nas pessoas, na atividade das pessoas. Portanto, o cristianismo não é para a vida eterna. A vida eterna começa no aqui e no agora, a partir do momento em que nós passamos a viver o cristianismo. Agora, com esta característica que é própria do grupo cristão, Exato. que é própria e que, como falou na humanização do Verbo de Deus, é importante que se tire as consequências todas. É que a figura de Jesus Cristo é verdadeiramente figura humana, mas é uma figura humana na qual está implantada uma figura divina. Isto é a pessoa do Verbo que assume a natureza humana. Isto é, não há cristianismo sem transcendência. E eu creio que é hoje um dos problemas do nosso tempo, é de caírem em determinadas falsidades de cristianismo, muito bonitas, até talvez dinamizadoras de alguns grupos, mas que não têm transcendência. E que não tem a dimensão total do cristianismo. Exatamente, se quiserem, é isso. Quando digo dimensão transcendente... Eu creio que aí é que está o grande segredo. Eu digo-vos com franqueza, eu fico altamente satisfeito, mas como homem, como cristão e como padre, quando vejo na comunidade pessoas a crescerem no conhecimento de Jesus Cristo, pessoas a crescerem na fé. Porque a missão da igreja é fazer crescer a fé na vida das pessoas. Ponto final, é isto. Se nós andarmos aqui a dar muito volta, é fazer crescer a fé. Mas não uma fé projetada para o além, é uma fé no aqui e no agora. Se realiza na atualidade. No aqui e no agora. E eu fico muito triste quando vejo pessoas a crescerem e apenas a projetarem-se para o futuro. E o presente? Pois. Cristo veio nos salvar, foi no presente, Exatamente. foi num momento histórico, este é o nosso momento, é aqui que nós nos salvamos, tal como nós tivemos a oportunidade de referir naquele programa passado, que falávamos da atualidade da pessoa de Jesus Cristo, é neste presente. É aqui que nós vivemos o Espírito da ressurreição de Jesus Cristo e é aqui que nós levantamos a massa deste mundo. Exatamente, e não nos apegamos a determinadas figuras do passado do cristianismo, porque também fomos acusados de ser, não era só de termos a nossa utopia de sociedade para o fim e, portanto, para depois da história. E, portanto, aí a escatologia que pregamos muito, mas também éramos acusados de estar agarrados ao passado e de só as realizações do passado é que contavam, de sermos tradicionalistas. Ora, quando se olha para a figura fundadora do cristianismo, deste movimento, e para aqueles que lhe deram corpo nos primeiros anos, olha-se para pessoas com uma dimensão transcendente muito forte, muito acentuada, e olha-se para as pessoas que não o fazem de uma forma individualista, que não fazem sociedade para si mesmas, que não fazem sociedade apenas para se agradarem e para se autoelogiarem, mas fazem sociedade com os outros. Exato. A primeira, digamos assim, o tópico essencial da formação da sociedade cristã, que é Cristo que o diz e que o faz, não apenas o disse utopicamente, é o outro que está contigo. E os cristãos primeiros entenderam isto, e entenderam de tal maneira que formaram um grupo onde os bens eram distribuídos realmente, porque o outro era teu irmão. E ao conjunto do decálogo, vamos dizer assim, ao conjunto dos mandamentos que o judeu estava apegado e vivia a partir dali, Jesus diz, o mais importante não é tanto isso. O mais importante são 2 mandamentos, ok? É que tu não esqueças que Deus está, transcendência na imanência da tua vida, e não te esqueças que há outros irmãos junto de ti. Não te esqueças disso. Exato. E estas duas dimensões é que são as autênticas dimensões cristãs. E que têm futuro para a humanidade. Eu vou começar essa terceira parte e última parte deste programa por citar o atual Bispo de Porto. É formado em História, o Dom Manuel Clemente, e ele tem aqui uma intervenção relativamente recente no Instituto Português
o Instituto Superior da Maia, portanto, no Porto, em que ele falou sobre as religiões e a construção do futuro. E Dom Manuel Clemente, falando sobre como valorizar o futuro, ele diz assim: a imagem cristã de Deus é de um ser racional que acredita no progresso humano, revelando-se à medida que os humanos desenvolvem a capacidade de compreensão. E mais abaixo, Dom Clemente diz assim: pode mesmo dizer-se que só no fim dos tempos o cristianismo será inteiramente realizado por aqueles que o transportam, ou melhor dizendo, são transportados por ele. O fundador do cristianismo foi o primeiro a anunciá-lo, quando adiantou o seguinte, prometendo a obra do Espírito, nos derradeiros discursos aos discípulos, tal como aparecem no quarto Evangelho. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender por agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade, há de guiar-vos para a verdade completa. Ora, é a própria revelação do cristianismo que tem necessidade da humanidade, que tem necessidade do ser humano. Eu quase que chegaria a dizer, o fundador do cristianismo, o próprio Deus feito homem, Cristo, Jesus Cristo, ele veio precisamente para o homem, para o ser humano, para salvar o ser humano. Mas salvar o ser humano a partir do aqui e do agora. E é por isso, Padre Gastão, que de certeza que o programa sobre o qual estamos a conversar, o cristianismo e o futuro da humanidade, é por aqui. Isto é, o futuro da humanidade passa por uma vivência maior do cristianismo. E eu creio que o que acaba de citar e de comentar do Dom Manuel Clemente é disso revelador também. Porquê? Porque é o genuíno do cristianismo. Em primeiro lugar, e como dizia muito bem, Deus não acaba o mundo sem nós. E isto é fantástico na revelação. Claro que quando vamos para, por exemplo, para uma reflexão religiosa de tipo budista, o mundo é feito por nós. O mundo é feito por cada ser. O ser tem de se purificar para construir melhor o mundo. O ser tem de se voltar para si mesmo para ser mais puro e ser capaz de dar o seu contributo para o mundo. Muito bem. Eu creio que esta verdade do budismo nós também aceitamos. Exato. Mas agora o cristianismo tem uma coisa que não está no outro lado, que é Deus comunica-se a ti, mas não faz nada sem ti. Primeiro aspecto que o Dom Manuel aqui referia. Isto é, o futuro da humanidade é uma interrogação para ti. Tens Cristo em ti. Cristo comunica-se como revelação para ti. Então agora faz. Torna-te tu alguém como Cristo. Exato. E um segundo aspecto que está interessante e que eu digo com franqueza, ainda não o tinha visto assim escrito com tanta clareza, é aquilo que eu diria é a questão do progresso, o progresso, a palavra e o espírito. Que é isto, quer dizer, nós poderíamos pensar que toda a revelação que Deus nos fez já está terminada. E o que diz Dom Manuel é exatamente o contrário. Deus acredita no progresso, acredita de tal maneira que não faz nada sem nós. Exato. E por isso o Espírito Santo continua a trabalhar em nós para que as coisas que ainda não compreendemos e que foram trazidas por Cristo, o Verbo de Deus, para que essas coisas sejam totalmente reveladas para nós. Isto é, nós continuamos de revelação em revelação. A revelação, claro que nós podemos dizer a revelação foi definitiva em Jesus Cristo, sim, mas agora não pensemos que Jesus Cristo terminou como o Verbo encarnado. Jesus Cristo é o Verbo encarnado glorioso. E, portanto, é a partir da sua glorificação que o Espírito pode ensinar, no decurso do progresso da história, que o Espírito pode ensinar ainda muitas coisas. O que é preciso é que os homens estejam abertos e vamos empregar a palavra teológica, vamos cooperar com aquilo que Deus dá. E aí está o futuro da humanidade. Creio eu. Não sei, mas passa por aqui. Perfeito. É impressionante como realmente em todos estes aspectos está englobado, perpassa todos estes pensamentos, a ideia de Deus que é um só e ao mesmo tempo três pessoas. O Deus, o Pai, que nós atribuímos a obra da criação, o Filho, a obra da salvação, e o Espírito Santo, o vivificador, aquele que realmente santifica, aquele que conduz à verdade total. Não se ponha a ver. E quando nós refletimos sobre estas coisas,
a nossa atitude deve ser uma atitude de humildade, em primeiro lugar, de invocar este Espírito para que nos ilumine e nos aqueça com a sua luz e nos vá conduzindo exatamente a esta mesma verdade. De progresso em progresso. Exatamente. E afinal não destruímos nenhum progresso, mas está à prova aquilo que também é genuíno do cristianismo e que alguns aproveitaram, e oxalá aproveitem para o bem, que é o problema da liberdade. Isto só me põe em interrogação. Como é que se pode falar do mundo como se Deus não existisse? Exatamente. É que nunca se chegou a compreender, afinal, quem é Deus. Nunca se chegou a compreender, afinal, que Jesus Cristo veio revelar a face deste Deus invisível. Aliás, a face visível do Deus invisível. Como é que se pode falar do mundo como se Deus não existisse? Se Deus criou o mundo precisamente para que nós... Há pouco referia a criação. E há uma palavra na criação que para mim eu gosto imenso e que quando eu estudei a Sagrada Escritura disse-me muito. É que só depois de Deus ter criado tudo, criou o homem e a mulher. E só depois de criar o homem e a mulher é que disse que tudo estava bem. Nada estava bem sem o homem e a mulher. O que é... Na maneira como eu realmente compreendi e continuo a compreender a Sagrada Escritura, naquela passagem, quer dizer, tudo isto teve sentido a partir do momento em que Deus criou o homem e a mulher. Exatamente. Para ter um parceiro na semelhança e na imagem que lhe correspondesse. Pois, mas a partir do momento em que ele realmente criou a humanidade, exatamente. A humanidade é que tudo teve sentido, porque sem a humanidade nada teria sentido. Exatamente. Não é verdade? Daí a responsabilidade, e agradeço-lhe até que tenha dito, que tenha trazido isto à reflexão, porque no fundo, daí a responsabilidade na liberdade de cada ser humano, quer homem, quer mulher, no progresso do mundo, para bem dos homens e das mulheres. E não, porquê? Porque ele é constituído na criação como, de certa maneira, o ponto máximo da criação, como lugar da expressão de Deus, como imagem e semelhança. Para quê? Deus é total liberdade, tu também és liberdade. Com os outros faz o que te parece o melhor, mas não o faças sem eles. E estás a ver alguns dos golpes históricos de movimentos que até uma ou outra vez se reclamaram cristãos, mas que não o eram genuinamente, foi exatamente isto. O golpe foi o de um individualismo acerbo que não julgou com os outros. E o progresso da humanidade podemos dizer, do ponto de vista cristão, é um progresso que não é sem Deus e é um progresso que não é sem o outro. Exato. É um progresso que não é sem transcendência, é um progresso que não é sem cooperação. Exato. É um progresso que não é sem amor a Deus, é um progresso que não é sem amor ao próximo. Isto é cristão. Exatamente. Só, portanto, quem perder a memória é que não pode ver a influência do cristianismo no presente, no passado, no presente e no futuro. Exatamente. Como é que há pessoas hoje, neste laicismo tremendo, nessas tais contradições que o João Coelho apresentou ao programa e muito bem, como é que pode haver pessoas ainda hoje que continuam a sustentar que, de facto, não é necessário o nome de Deus, vamos banir o nome de Deus, isto não nos diz nada. Hoje nós temos muito mais conhecimento, temos uma tecnologia altamente avançada, nós é que somos o centro, não precisamos de nenhuma referência a Deus, isto foram coisas do passado. Como é que pode ser? Que grande confusão que vai na cabeça. E como se Deus fosse um empecilho para o homem. Exato. Quando, afinal de contas, Deus é que é a resolução dos problemas. E criou o homem para continuar o seu plano criativo. Deus não tira nada ao homem, deixa-o fazer e diz-lhe é por aqui o caminho. Tal qual. E é o caminho para toda a humanidade. Bem, meus amigos, infelizmente o tempo chegou ao fim. Isto havia agora aqui uma conversa interessantíssima. Talvez fique para um próximo programa para falar convosco sobre o cristianismo no passado e na vida do presente. Com direção ao futuro, claro. Foi um imenso gosto que tivemos convosco e espero que realmente esta nossa conversa acerca do cristianismo e futuro da humanidade tenha contribuído para que realmente vós possais olhar para Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, que veio promover o ser humano e fazer com que ele, a partir do presente, se projetasse para o futuro.